Hoje vamos começar, pessoal, a aula 3, que é relativa ao capítulo 4, equilíbrio de um corpo material, ok? Já tivemos a aula 1, onde tratamos de um ponto material, né? E com isso trabalhamos o equilíbrio desse ponto material. No capítulo 3, relativo à aula 2, nós trabalhamos com um corpo, né? Então trabalhamos muito com relação ao momento, determinação do momento em relação a um ponto, determinação do momento em relação ao binário, né? Momento em relação ao eixo. E agora nós vamos trabalhar com o equilíbrio desse corpo material, né? Relativo à aula 3, né? Então, pessoal, aqui nesse primeiro exercício nós vamos começar a trabalhar com equilíbrio, né? Sendo que essa estrutura é uma estrutura no plano. Então, como nós estamos trabalhando no plano, nós temos três equações de equilíbrio. Ou seja, primeira equação, somatório das forças em relação a x igual a zero, somatório das forças em relação a y igual a zero e o somatório do momento em relação a qualquer ponto igual a zero. Nós temos essas três equações de equilíbrio. Outra coisa que nós vamos analisar vão ser as vinculações. Nós vamos interpretar todas as vinculações. O que são vinculações? São impedimentos de deslocamento. Então a gente vai ter vinculação de primeiro gênero, onde eu tenho apenas um impedimento de deslocamento. Eu tenho a de segundo gênero, onde eu tenho as duas impedimentos de deslocamento, tanto em relação ao deslocamento linear em x, como em relação ao deslocamento linear em y. E nós temos o terceiro tipo, que é o terceiro gênero, que é o desengaste, onde nós não temos deslocamento linear nem em x nem em y e também não admitimos rotação. Ok, pessoal? Então vamos resolver esse nosso primeiro exercício, né? Que é o exercício 1. Ele tem o seguinte enunciado: um apoio em T sustenta as quatro cargas mostradas na figura. Então eu tenho esse apoio aqui em forma de T e eu tenho quatro cargas atuando. Determine as reações em A e B, se A for igual a 250 milímetros, né? E um item B, se A for igual a 175 milímetros. Beleza, pessoal? Então, antes de nós fazermos esse exercício, nós vamos verificar a questão das vinculações. Ó, aqui em A, pessoal, nós temos uma vinculação que nós vamos definir como sendo de primeiro gênero. Por quê? Porque ela só tem impedimento de deslocamento linear na vertical. Perceba que se eu soltar aqui em B essa estrutura em T e ficar mexendo aqui, ó, esse apoio, essa vinculação A, ela não impede deslocamento, porque tem um rolete aqui, ó, ok? Então, como ele impede o deslocamento na vertical, nós dizemos apenas o deslocamento linear na vertical, nós dizemos que esse apoio é um apoio de primeiro gênero, ok? Então, por ser um apoio de primeiro gênero, ele vai ter uma reação à estrutura, né? Aonde ele tem esse impedimento. Então, como ele tem impedimento de deslocamento linear na vertical, então a reação, tudo que for deslocamento linear vai ser força. Então aqui eu vou ter um V de A, ou seja, V de vertical, que é o impedimento na vertical, e A é o ponto onde tenho a vinculação. Aqui em B, nós temos um tipo de vinculação que percebam que ele impede tanto o deslocamento na vertical, como também impede o deslocamento na horizontal. Então, aqui em B, nós vamos tratar como sendo uma vinculação de segundo grau, de segundo gênero, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter duas reações. Primeiro, uma força vertical que eu vou chamar de V de B e uma força horizontal que eu vou chamar de H de B, ok? Então, esse ponto B aqui se trata de um apoio do segundo gênero. Então, ele vai ter duas incógnitas, uma reação
força na vertical, uma reação força na horizontal, impedindo esses dois deslocamentos lineares. Ok, pessoal? Então, nós temos nessa situação aí, ó, três incógnitas, V de A, V de B e H de B. Então, nós temos três equações de equilíbrio. Então, nós conseguimos achar essas três incógnitas. Perceba, pessoal, que eu coloquei a direção das forças, eu não sei se os sentidos estão corretos. Então, não tem problema. Vocês vão fazer o equilíbrio. Caso encontre o valor negativo, significa dizer que o sentido que você adotou, ele não está coerente. Você vai lá e inverte o sentido, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho essas três incógnitas. Quais as equações que eu vou utilizar primeiro? Note, pessoal, que se eu utilizar somatório das forças em Y, o que é que vai acontecer? V de A é uma força que está em Y e V de B é uma força também que está em Y. Então, não tem para que utilizar essa equação, já que eu não vou achar nem V de A nem V de B, eu vou achar uma expressão. Tá entendendo? Então, evite utilizar uma equação de equilíbrio de forma que você não vai encontrar uma incógnita. Posso fazer isso? Pode, mas aí você, ao invés de achar direto, você vai resolver um sistema, ok? Aí fica um pouquinho complicado. Não é que fica um pouquinho complicado, é mais, a probabilidade de você errar é maior. Então vamos lá, vamos trabalhar. Somatório das forças em x igual a zero, ou seja, o somatório das forças que estão atuando na horizontal tem que ser igual a zero. Perceba, pessoal, que a única força que está atuando na horizontal é o H de B. Então, se o somatório das forças na horizontal tem que ser zero e só tem H de B atuando, então, obrigatoriamente, o H de B é igual a zero. Então, nós, nessa equação de equilíbrio, nós já achamos o H de B. Então, beleza, vamos utilizar ela, ó. Somatório das forças em x igual a zero. Então, como o H de B é a única força que está atuando em x, obrigatoriamente ela terá que ser igual a zero. Ok? Ó? Então, achamos o H de B. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Somatório do momento em relação a um ponto igual a zero. Então, agora eu posso utilizar qualquer um, ou o momento em relação ao ponto A, porque quando eu uso o momento em relação ao ponto A, o que é que acontece com o V de A? Ele não provoca momento, ok? Por que não provoca momento? Porque a linha de ação dele está passando por A. Então, se a linha de ação está passando por A, o que acontece? Não tem braço de alavanca, tá entendendo? Aí você vai e acha o V de B, já que o H de B eu já encontrei, ok? E se eu for trabalhar com o V de B, o que acontece? O V de B não provoca momento. Se eu calcular o momento em relação ao ponto B, esse V de B não provoca momento. Mas o V de A provoca. Então, você consegue achar o V de A. Então, pessoal, vamos lá. Então, vamos trabalhar somatório dos momentos em relação a B igual a zero. Então, vamos definir o que nós vamos considerar como sendo positivo e como sendo negativo. Perceba que todas essas forças, ela tendem a girar essa estrutura ou no sentido horário ou anti-horário. Então, vamos admitir que no sentido horário seja o positivo, ok? Então, vamos trabalhar com todas que tendem a girar no sentido horário e depois que tendem a trabalhar no sentido anti-horário. Aí vamos lá, ó. Esse V de A em relação a V tende a girar no sentido horário ou anti-horário? Horário. Se você segurar essa estrutura aqui em B e aplicar esse V de A, ó, ele tende a girar no sentido horário. Então vamos lá, ó. Todas as forças que estão à esquerda de B tendem a girar no sentido horário. Todas as forças que estão à direita de B para baixo tendem a girar no sentido horário também, ok? Então, nesse caso, se eu quero as forças que tendem a girar no sentido horário, vai ficar o que? Presta atenção, ó. V de A vezes os braços de alavanca, que é 300 milímetros, ok? Que é 150 mais 150. Perceba que esse 160 em relação a B, pessoal, não provoca rotação no sentido horário, sim anti-horário. Então, vamos deixar para depois. Esse 200 provoca momento em relação a B? Não, porque a linha de ação dessa força de 200 está passando pelo ponto B, então não tem braço de alavanca, ok?
Esse 120 em relação a B provoca momento? Provoca. No sentido horário? Sim, exatamente. Se você aplicar esse 200 aqui e eu segurando aqui em B, ó, essa caneta tende a girar no sentido horário. Então vai provocar um momento positivo, então mais, já que eu estou considerando como sendo positivo no sentido horário, né? 120 Newton vezes o braço de alavanca, que isso aqui a gente está resolvendo o item A, né? Ó, onde A é igual a 250. Então, 250 milímetros. Esse 40 também provoca no sentido horário. Então, mais 40 newton vezes o braço de alavanca, que vai ser 250 mais 200, 450 milímetros, ok? Pronto, o 200 não provoca. Agora esse 160 provoca também, mas no sentido anti-horário, por isso que ele vai ser negativo. Então, menos 160 newton vezes o braço de alavanca, que vai ser, em relação a B, 150 milímetros. Ok, pessoal? Pronto, então todos estão aí. Quando vocês resolvem essa situação, vocês vão encontrar aqui, ó, 300 milímetros na calculadora, V de A, né, ó, mais 2.000, 24.000 newton milímetro. Isso aqui vai ser igual a zero. Ó, eu corto o milímetro com milímetro, já que está em todos os termos, e eu vou encontrar um V de A igual a menos 80 newton. Ok? Então, achei um VDA, pessoal, de propósito negativo. Então, o que é que significa dizer esse VDA negativo? Significa dizer que o sentido inicialmente que eu coloquei aqui para VDA, ele não está coerente. Ou seja, ele não está atuando para cima, mas sim para baixo. E realmente é, pessoal, porque a tendência desse T é subir aqui, ó. Então essa vinculação VDA vai dizer o seguinte: ei, macho, tu não pode subir não, desça. Por isso que ela tem que estar atuando para baixo. Como eu utilizei a equação somatório do momento em relação a B igual a zero, ou seja, o somatório do momento em relação a B igual a zero, levando em consideração tudo que tende a girar no sentido horário positivo, no anti-horário negativo, então todo esse somatório aqui tem que ser igual a zero, e achei na resolução o V de A igual a menos 80. Então, como eu achei negativo, significa dizer que o sentido que eu adotei inicialmente, que era para cima, ele não está coerente. Então eu aconselho vocês, pessoal, a ir lá e ajeitar a caquinha aqui. Não é caquinha, vocês não erraram, né? Porque esse aqui fica até fácil da gente verificar qual é o sentido do VDA, mas em algumas estruturas não. Então você tem que adotar um e depois você vai verificar se está certo ou não. Então o resultado é a reação está para baixo. Eu aconselho vocês fazerem isso, pessoal, porque nós vamos utilizar a última equação de equilíbrio, que é somatório das forças em Y igual a zero, ou seja, somatório das forças em Y igual a zero. Perceba que eu utilizei as três equações de equilíbrio, ó, ok? Então, quando eu faço somatório das forças em Y igual a zero, eu vou considerar como sendo que positivo está atuando para cima, ok? Se você não trocou, assim, por algum... Ah, mas eu sei, professor, mas aí eu esqueci, quando eu vi assim, vi o bicho para cima e coloquei como sendo positivo. Aí, meu filho, pode ter certeza, a estrutura todinha vai cair. Então, tome cuidado com isso. Então, somatório das forças em Y igual a zero. Então, vou considerar tudo que está para cima como sendo positivo. Então, o V de B está para cima, positivo. O V de A que inicialmente eu coloquei para cima, eu ajeitei. Então, agora está para baixo. Então, menos 80 newton. Aí, todas as outras estão para baixo. Então, menos 160 newton, menos 200 newton, menos 120 newton, menos 40 newton. Isso aqui vai ser igual a zero. Quando você faz todos esses cálculos, você vai encontrar V de B igual a 600 newton. Achei
positivo. Então significa dizer que o sentido que eu adotei inicialmente, ele está o quê? Coerente. Então, pessoal, eu achei todas as reações nas vinculações. Isso aqui é muito importante porque quando você for resolver uma estrutura, você vai achar essas reações nas vinculações, ou seja, a edificação no solo. Então, esse valor dessas reações você vai jogar para o engenheiro geotécnico para ele fazer a fundação daquele seu edifício. Ok? Isso aqui foi relativo ao item A. Vamos resolver agora o item B. O item B só fez mudar o A. O A deixou de ser 250 e passou a ser 175. Então a formulação é a mesma. Ok? Se você quer achar o H de B, ou seja, a reação na horizontal, vou utilizar a mesma equação. Somatório das forças em X igual a zero. Ou seja, você também vai encontrar o H de B igual a zero. Ok, pessoal? Agora vamos achar o V de A. Mesma equação, ó. Somatório dos momentos, somatório do momento em relação a B, ou seja, segunda equação de equilíbrio, somatório do momento em relação a qualquer ponto igual a zero. E perceba que é interessante você encontrar um ponto onde está ocorrendo uma vinculação. Tá entendendo por quê? Porque você não vai utilizar as reações nessa vinculação na sua equação. Eu posso fazer somatório do momento em relação a esse ponto onde está atuando essa força de 40 newton aqui? Posso. Sendo que eu não vou achar nenhuma reação, porque o que acontece? O V de B provoca momento e o V de A também provoca, então você vai achar uma expressão. Então é melhor você sempre colocar um ponto onde você tenha uma vinculação, porque aí você elimina, não entra na sua equação as reações que estão atuando naquela vinculação, ok? Então, somatório do momento em relação a B vai ser igual a zero. Então a minha nova equação, agora com essa nova distância A, vai ficar como? V de A vezes 300 milímetros, ok? Mais 120 newton vezes, agora o A é quanto? 175 milímetros, ok? Mas, perceba que todas essas forças tendem a girar a estrutura no sentido horário. Então, por isso que eu estou colocando como sendo o que, pessoal? Positivo. É, professor, mas o V de A, eu estou colocando positivo, né? E já não é mais. Então, como é eu estou considerando como se tivesse aí, vocês vão perceber que a gente vai achar o negativo. Ok? Então, vamos lá, ó. 120 vezes 175 mais 40 newton vezes 375 milímetros menos 160 newton vezes 150 milímetros. Isso aqui vai ser igual a zero. Vocês vão encontrar 300 milímetros vezes V de A, ok? Mais 12.000 Newton metro. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, o V de A, que inicialmente eu estava colocando como se estivesse atuando para cima, eu vou encontrar também negativo, igual a menos 40 newton. Ou seja, como eu encontrei negativo, eu venho aqui, ó, tchum, e coloco ele de novo para baixo, ok? Então, este é o meu V de A. E por último, para achar o V de B, né? V de B é força. E eu não utilizei ainda a equação que somatório das forças em Y igual a zero. Então, para achar B, somatório das forças em Y igual a zero. E sempre coloco o que eu vou considerar como sendo positivo para cima. Ok? Então vai ficar V de B menos 40, aqui ó, eu defini como está para baixo, menos 40 newton, ok? Menos 160 newton, menos 200 newton. Perceba que esse 200, ele não entrou também aqui, ó, porque ele não provoca momento em relação a B, mas na hora de se somar, ele está presente, né, ó?
menos 200, menos 120 newtons, menos 40 newtons, isso aqui vai ser igual a zero. Logo, V de B vai ser igual a 560 newton. Ok, pessoal? Então, determinando todas as reações atuando nas vinculações provenientes de um A igual a 175. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida com relação a esse, ou que você acha que eu falei alguma besteira, vocês mandam para mim que eu faço um vídeo aula respondendo para todo mundo. Fui.